Vamos lá, dar continuidade à nossa aula. Então agora nós vamos para a aula de geografia, certo? Vocês peguem o livro de vocês do SAI, da página 176, certo? Nós terminamos a aula agora há pouco, não foi? Português, vamos para a geografia. Então, como a natureza transforma a paisagem? Como que a natureza consegue transformar uma paisagem? Ela consegue, né? Como? Nós vamos aprender. A natureza e suas forças promovem mudanças muito significativas nas paisagens naturais. Neste capítulo, vamos conhecer parte da história natural da Terra e as forças envolvidas em processos que construíram o mundo em que vivemos. Então, vocês vão abrir aí o livro de vocês. E aqui tem antes e aqui tem depois. Vamos entender isso aqui. Conversa vai, página 177. Observe atentamente as ilustrações do planeta Terra que estão na página de abertura do capítulo. As duas imagens são iguais? Você consegue perceber as diferenças entre elas? Então, observando aqui o antes e o depois, o que foi que aconteceu aqui? O que é que tem nessa imagem que essa outra imagem aqui não tem? Vocês podem observar que tem os mesmos nomes, né? Mas tem algumas coisas aqui que mudaram. O que foi? Como se ele tivesse soltado, não é isso? Olha só, aqui tá juntinho. Vamos entender mais um pouquinho isso aqui? Página 178. Conversa vem, lá em cima. Durante a discussão, você e seus colegas perceberam que as ilustrações do planeta não são idênticas. Nós acabamos de ver isso, não foi? Os dois planetas, existe uma diferença. As cores são praticamente as mesmas. A azul representa a água e a amarela os continentes. Na primeira imagem, os continentes estão juntos. E na segunda, eles estão afastados, como se estivessem separados, não é isso? Você sabe o que faz os continentes se moverem? Vamos pesquisar. Quero que vocês vão pesquisar isso aí na internet, certo? Agora não, mas depois. O que é que faz esses continentes se moverem? E vocês registram aqui, certo? Os continentes se movem. A primeira imagem da Terra é de milhões de anos atrás e ilustra como os continentes formavam um único supercontinente chamado de Pangeia. Então, antigamente ele era junto, né? Os continentes eram juntinhos. Com o tempo eles começaram a ter essa separação. Esse supercontinente começou a se fragmentar em partes, formando os continentes que conhecemos hoje. Eles começaram a ficar separados e aí nós conhecemos quais continentes hoje? África, América, Antártida, Ásia, Europa e Oceania. São quantos? 6. Isso é muito importante, certo? Conhecer todos os continentes e os nomes deles. Com base no que estudamos até aqui, podemos perceber que o nosso planeta é dinâmico, ou seja, está em constante transformação e sofre diversas alterações em suas paisagens naturais com o passar do tempo. Por que ele recebe essas transformações? Pela natureza mesmo. Existem algumas chuvas muito fortes também, né, que podem alagar e aí podem levar algumas coisas e aí a paisagem já começa a ser modificada, né? Como por exemplo também existem pessoas que constroem algumas casas no alto, tipo em locais que não é para construir. Então depois eles reclamam: ah, minha casa foi levada pela água, né? E agora, meu Deus, minha casa estava aqui e a água levou. Não é que a água levou propriamente dizendo, é que o local não era apropriado para aquela construção. Como, por exemplo, eu acredito que vocês já viram algumas reportagens no Rio de Janeiro de pessoas que constroem as suas casas em morros, né? Como se fosse ela fica um pouco inclinada, é mais ou menos assim, ó. Vejam só, aqui eu tenho um morro e as pessoas vão e constroem uma casa mais ou menos inclinadinha, aqui, deitadinha.
O que acontece? Deixa eu fazer um pouco maior, né? Que é um morro e as pessoas constroem suas casas um pouco inclinada. O que é que vai acontecer? Com bastante chuva, esse morro, a lama vai descer, né? Vai criar aquele peso, vai derrubar essas partes aqui que seguram a casa e essa casa vai desmoronar. Mas aí no caso, a culpa foi da chuva? Não. A culpa foi de quem? Infelizmente as pessoas não tinham outro local para construir e construíram ali. Mas a culpa não foi da chuva, a culpa não foi da natureza. Infelizmente a culpa são das pessoas que vão construir suas casas em locais que não são apropriados para morar. Certo? Então, algumas coisas que acontecem não é culpa da natureza não, é culpa do homem mesmo. Então, como a natureza transforma a paisagem? Se possuíssemos uma máquina capaz de viajar no tempo e voltássemos aos primeiros momentos do planeta Terra, estranharíamos muito as suas características, pois eram completamente diferentes das que percebemos na atualidade. Quando o nosso planeta se formou, a temperatura era bem mais elevada que a atual, sendo suficiente para queimar qualquer matéria orgânica. Então, o que acontece? Minha produção, carrega aqui, por favor. Está descarregando, produção? Assim, minha gente, nós somos muito chiques, nós temos uma produção também, viu? Aqui é assim. Então, o que acontece? Há milhares de anos atrás, nosso planeta Terra era muito quente. Ótima produção, muito obrigada. Ia quase perder meu vídeo, gente, mas graças a Deus que eu tenho uma produção, olha, nota 10, viu? Então, o que acontece? Quando eles, há milhares de anos atrás, quando não existia o que existe hoje, né? Então a natureza vai se transformando com o tempo. Algumas se transformam para melhor, outros se transformam não tão bom para os animais, como por exemplo as espécies começam a ser ameaçadas com a extinção dos animais, com queimadas, né, que existem. As pessoas infelizmente vão destruindo a natureza e aí quem é que leva, quem é que perde? Somos nós mesmos, né? Observe que se a gente for estudar há milhares de anos atrás, e tinha muito mais verde, né, no nosso planeta. Hoje em dia são poucos, né? Não existem tantas matas como existiam antigamente, tantas florestas como existiam antigamente. Eles vão destruindo, o homem mesmo vai destruindo para construir casas, construir coisas que eles vão servir para eles mesmos, sendo que com o tempo isso vai acarretar o quê? Num prejuízo até para a nossa saúde, né? Porque vocês já perceberam que locais mais verdes, mais arejados é melhor para a respiração, né? E locais que não tem uma árvore fica muito quente, né? Isso vocês podem ver até dentro de casa mesmo. O local onde tem uma área verde, se vocês sentarem no local onde tem uma área verde, que algumas mães colocam as plantas, né? É fresquinho, não é isso? E locais mais afastados, quando a casa é muito apertada, fica mais quente, bem assim a natureza. Locais que existem mais árvores, a respiração nossa fica melhor, o ar fica mais puro do que locais fechados. Muitas crianças, muitas pessoas que moram tipo em São Paulo, nessas cidades, né, subdesenvolvidas, o que acontece? Elas têm muito problema de respiração. Por quê? Porque o ar lá é um ar muito poluído, não existe tanto verde, existe muita poluição, então muitas pessoas adoecem com isso. E o que é o que o homem faz? O homem faz isso, a destruição, infelizmente, né? O que é que sempre dizem? Quando for destruir uma árvore, se você for tirar uma árvore daquele local, você plante, né, uma sementinha para que cresça. Vocês que são crianças, vocês vão às praças, agora não por conta disso tudo que está acontecendo, mas vocês vão às praças, cuidem das plantas, não pisem na grama. Por que é que sempre tem aquelas plaquinhas? Não pise na grama, não destrua a árvore, não arranque uma planta. Para a nossa sobrevivência, é melhor para nós. Se a gente começar a destruir todas essas coisas, o que é que vai acontecer? Mais tarde, futuramente, vocês mesmos vão sofrer
com isso, as consequências. Então, nós temos que, a partir de hoje, cuidar. Não é esperar acontecer, adoecer, para poder ir para o médico e aí tomar remédios. Não, nós temos que cuidar agora, certo? Então, aqui tem assim, quando nosso planeta se formou, a temperatura era bem mais elevada que a atual. Então, no início de todo acontecimento do planeta, né, a temperatura dele era muito quente, sendo mais elevada que a atual, sendo suficiente para queimar qualquer matéria orgânica existente. Com o passar do tempo, as paisagens foram mudando, principalmente pela presença da água, dos continentes, das vegetações e dos seres vivos. O resultado dessas mudanças são as paisagens que você observa no seu dia a dia. Então, antigamente, quando Deus criou, né, tudo, né, não existia essas paisagens, foi com o tempo que foram criando, então era muito quente. Isso aí foi uma evolução, gente, muito grandiosa, algo para a gente estar estudando sempre, aos pouquinhos, vocês irem aprendendo passo a passo, certo? Nessa página 179, nós temos desenhe no quadro abaixo a paisagem de que você mais gosta na sua cidade. Então, vocês vão pensar nessa cidade de Simão Dias, que infelizmente a maioria não pode sair, né? E vocês vão desenhar aí qual é a paisagem, qual o local que vocês mais gostam em Simão Dias. Ah, tia, eu não saio para canto nenhum, mesmo antes dessa pandemia, tudo isso. Mas vocês sabem o local que é arejado, né? O local que vocês gostam de brincar. Ou vocês, dia de sol, vocês brincam no sol quente no meio da rua. Né? Tem alguma praça, tem algum parque que é bom, ou então à noite, né? Quem não gosta de brincar pelo dia, à noite. Qual é o local? Qual é a praça que tem aqui em Simão Dias, que é arejada, que vocês gostam de ir? Até mesmo lá em frente à nossa escola, né? Tem uma praça muito boa, mas aí é uma resposta pessoal, estou dando um exemplo. Você acredita que essa paisagem que você desenhou, sempre foi assim? Resposta pessoal. Por quê? Você acredita que ela não foi assim? Então, aí vocês irão responder, tá certo? Então, vejam só, esse conteúdo aqui, ele é muito amplo. Eu li apenas uma página, mas aí por que eu não vou dar continuidade? Para vocês entenderem ele, o antes, o depois, né? Para que vocês percebam que as mudanças que ocorrem, algumas são para o bem, outras o homem tenta, né, transformar para o nosso próprio bem, mas mais tarde existem as mudanças e aí existe aquele sofrimento. Vocês como crianças precisam aprender a partir de hoje a não destruir, até dentro de casa, isso começa por casa. Se sua avó, sua mãe tem uma plantinha, tem alguma coisa, coloque a água nela, né? Coloque um adubo orgânico, que são restos de frutas, de cascas de frutas, cascas de verduras, para que elas cresçam saudáveis e aí nossa casa fique mais arejada. Então nós devemos começar a partir de hoje. Ah, tia, e como é que a natureza transforma? A natureza pode transformar também através dos seus vulcões, né? É uma ampla, gente, isso é algo grandioso. Nós vamos estudando aos pouquinhos, com os vulcões, com os furacões, com chuvas fortes, com os ventos, elas transformam. Mas enfim, o principal é o ser humano não destruir a natureza, certo? Respondam essa página aí e até a nossa próxima aula. Com fé em Deus. Deixa eu ver para quem eu vou mandar um beijo hoje, que eu não mandei. Eu mandei para Marco Antônio? Não foi? Mandar para Marco Antônio, para Tayla, para Lara. Eu acho que eu já falei o nome de todo mundo essa semana, não foi? Mas aí é assim, cada dia eu vou vendo, tá certo? Um beijo, até a nossa próxima aula.